Então vamos lá, se você é advogado ou tem uma sociedade de advogados no Simples Nacional, eu preciso que você pare tudo que estiver fazendo agora e me ouça aqui pelos próximos minutos. Você vai me agradecer no final, tá? A Receita Federal acabou de fechar uma ponta que muita gente achava que estava solta e usava dessa janela aberta, tá? E o que era um ganho limpo na fim de um processo, que seria ali uma parcela que o advogado recebia sem a mordida do fisco, agora ganhou outros contornos. E presta atenção em mim. Eu estou falando dos honorários de sucumbência, sim. Aquela verba que cai na conta da sociedade depois de meses, às vezes anos brigando no processo. A Receita disse, em alto e bom som, que isso é base de tributação do Simples Nacional de forma integral. Ou seja, inteiramente. E passou a cobrar com juros, inclusive os juros de atualização do processo, fazem parte dessa base de cálculo. E também com ISS embutido, sem distinção, sem separar, sem escapatória administrativa, para você segregar essas receitas. Isso virou um problema, né? E é exatamente isso que eu vou lhe explicar agora, tá? Tenha calma, a gente vai passar um contexto para você e você vai entender exatamente o que é que aconteceu. A Receita Federal, ela publicou no dia 17 de abril de 2026, recentíssimo, uma solução de consulta número 59, assinada ali no dia 15 de abril de 2026, tá? Esse documento ele é uma peça importantíssima, porque ele consolida o entendimento da Receita Federal para todas as fiscalizações do país. Não é uma opinião isolada de um auditor, é um pensamento oficial e agora externado da Coordenação Geral de Tributação. Quando sai uma solução de consulta, COSIT, todas as fiscais do Brasil estão, em tese, obrigados a observar esse entendimento. E essa é a solução de consulta, e veja o que é que ela disse. Ela disse que, com todas as letras, que o valor total recebido pela sociedade, a título de honorário de sucumbência, inclusive a parcela referente aos juros de mora, integra a receita bruta da sociedade para fins de cálculo do Simples Nacional. Tradução em bom português. Recebeu sucumbência, virou receita. Virou receita, entra no Simples. Entrou no Simples, paga o pacote inteiro de tributos, inclusive o ISS. Veja que loucura, né? Veja, isso é muito importante nesse caso. Não é só o principal que entra, os juros também entram. A Receita não fez distinção nenhuma de natureza jurídica. Para ela, tudo que cai no caixa da sociedade, vindo de uma decisão judicial sobre honorários, é receita bruta. E aqui mora um grande problema. Veja, a base legal disso sempre foi controvertida. A gente já discutiu sobre isso até em outros vídeos aqui. E eu vou te dar ali uma base legal para você tentar entender como é que a Receita fechou essa porta, tá? A Lei Complementar, segundo a Receita, 123 de 2026, que é a Lei do Simples Nacional, ela define receita bruta como montante de vendas de bens e serviços, sem nenhuma dedução. E o anexo 4 dessa lei é o anexo das atividades intelectuais, onde advogados obrigatoriamente estão e são tributados. A sociedade de advogados no Simples Nacional está sempre, portanto, no anexo 4, sem exceção, sem fator R, sem opção pelo anexo 3, isso é uma regra fixa. E a alíquota no anexo 4 varia dependendo do faturamento da sociedade nos últimos 12 meses, de 4,5% até 33%. Sim, é isso que você ouviu, até 33%. E agora eu vou colocar aqui uma tabelinha para você entender direito exatamente como é essa evolução dessas faixas, tá? Nós vamos colocar aqui a faixa 1, aquela de 180, a partir de 180 mil, com a sua alíquota efetiva de 4,5, e vamos caminhar até os faturamentos acima de 4,8 milhões, que tem a alíquota nominal de 33%, para vocês identificarem isso. Mas volta aqui para a tela. Repara uma coisa, ó, dentro dessa alíquota única do anexo 4, já estão embutidos o IRPJ, a CSLL, PIS, COFINS e ISS. Tudo em uma guia só, o famoso DAS. E você recolhe e paga. E não destaca ISS, não retém ISS. E esse é um cenário que está se fechando. E, portanto, você paga o pacote fechado. E essa solução de consulta, 59 de 2026, não saiu do nada. Ela vem na esteira da solução de consulta, a 216 de 2024, que já tinha sinalizado o caminho. Agora a Receita reforça e consolida. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisões recentes, já tem bloqueado a tentativa de excluir o ISS da sucumbência dentro do Simples. O argumento ele é muito factual, né?
cria uma exceção dentro do Simples, que é um regime híbrido, disposto pela Lei 123, que já não comporta outro tipo de benefício, e trata o Simples Nacional como um benefício que não comporta outros benefícios. Essa é a tradução prática, tá? Mas, doutor Ricardo, o que é que isso muda na vida real, na minha sociedade de advogados? Muda, e muda muita coisa. E eu vou te dar um exemplo aqui bem concreto para você sentir como isso muda no seu bolso. Imagina a sociedade de advogados que fatura em honorários contratuais R$800 mil por ano. Você está numa faixa ali intermediária, no anexo 4, né, evidentemente. Sua alíquota efetiva, depois das deduções, ela rola ali perto dos 14%. E, em via de regras, é onde a maioria dos advogados estão ali situados, com alíquotas efetivas próximas a 14%. E vem aquele processo grande, depois de 4, 5, 6 anos brigando, né? A sucumbência cai. R$180 mil foi o principal, mais R$40 mil de juros de mora, porque o réu enrolou muito para fazer o pagamento. Nada normal, muito comum na vida do advogado, né? E o que você pensava antes? Que aquele 180 mil era ganho. Talvez tributado de forma diferenciada, talvez até sem ISS, talvez com espaço para uma discussão administrativa. O que a Receita disse agora? Esqueça tudo isso. Aqueles 190 mil entra no Simples como receita bruta, junto com os outros 800 mil que você já contava como faturamento, que ele deixava ali no anexo da tabela 4. O resultado? Você não só paga o imposto de renda, a contribuição, PIS, COFINS, o ISS sobre os 180 mil. Você vai ter a alíquota efetiva subindo, porque a sua faixa mudou. E aí você não estará pagando mais aqueles 14% de alíquota líquida efetiva no final. Certamente você vai migrar para a tabela superior, porque agora entra tudo. E vai tributar o ISS e vai tributar os juros de mora sobre todas as condenações. Preste atenção, os juros, que são uma indenização pela demora no pagamento, agora viraram base de cálculo. Aquilo que existia para recompensar pela mora virou motivo de receita para arrecadar mais tributos. E tem mais. Se a sucumbência for muito grande, ela pode te empurrar para fora do Simples no ano seguinte, porque você estourou o teto de 4.800.000 para ficar na alíquota do Simples Nacional, regida ali pelo regime especial. E aí você vai direto para o lucro presumido. E o livro, aí muda, né? Tudo vai mudar porque talvez até você não está acostumado a fazer o recolhimento pelo lucro presumido e algumas outras searas precisarão ser encaradas por essa sociedade de advogados. Aqui é onde eu vejo o escritório errando muitas vezes nas autuações que a gente recebe aqui. O erro número 1 é separar a sucumbência do contratual do fluxo de caixa, achando que isso muda a tributação. Não muda. Para a Receita é tudo receita bruta e vai contabilizar. O erro número 2 é emitir nota fiscal de sucumbência com destaque de ISS fora do DAS. Você está pagando duas vezes. O ISS já está dentro do DAS, do Simples. Se você destaca e recolhe fora, pode ser que você tenha dobrado a tributação. Então tome cuidado. O erro número 3, deixar de reconhecer a sucumbência só quando entra na conta, sem registrar o regime de competência adequado. Isso bagunça o controle e pode atrair uma fiscalização e você vai ter uma dificuldade em comprovar essa realidade, tá? O erro número 4 é achar que tem alguma tese administrativa fácil para excluir o ISS do Simples nessas verbas que a gente acabou de tratar. E não tem, viu? Pelo menos não na via administrativa. Depois da solução de consulta número 59 de 2026, pior ainda. Se alguém já lhe vendeu isso, então tome muito cuidado, tá? Erro número 5, e esse aqui talvez seja o pior de todos, é subestimar o impacto da sucumbência grande no enquadramento do Simples no ano subsequente, naquele ano seguinte. Tem gente que gosta de brincar com fogo, aí não vai fazer essa conta, tá? Receber uma sucumbência de maior valor em dezembro e não planejou nada, talvez em janeiro você já acorda fora do Simples. E isso tem que ser feito estrategicamente com alguma previsibilidade. O fisco ele quer morder a parte dele, tá? E a solução de consulta foi exatamente para deixar isso bem claro para a sociedade de advogados, tá bom? Mas fique tranquilo, a gente vai lhe dar uma ordem de elementos que você pode fazer durante a semana aí na sua sociedade de advogados para saber se está tudo bem aí no seu Simples Nacional, tá? Primeiro, peça ao seu contador um relatório dos últimos 12 meses, separando o que é receita contratual e o que é receita de sucumbência. Você precisa saber quanto de sucumbência representa o seu faturamento. Se você é aquele escritório que recebe muita sucumbência, talvez tenha que mudar o seu planejamento tributário.
Segundo, revise suas notas fiscais dos últimos meses. Se houver emissão de nota de sucumbência com destaque de ISS por fora da DAS, isso precisa ser ajustado e talvez você tenha algo a restituir, porque você está pagando 2 vezes, tá bom? Terceiro, projete o faturamento total do ano base com as sucumbências que você espera. Se você está perto do teto de 4.800.000, você precisa simular agora se compensa permanecer aí no Simples Nacional ou se vale a pena migrar imediatamente para o lucro presumido, né? Ou talvez pausar as suas execuções para que as sucumbências elas entrem no ano subsequente. Pode ser uma estratégia. 4. Avalie se a sociedade ela tem condições de aproveitar mais a faixa de baixo do Simples Nacional, antecipando dentro do que for legal, evidentemente, e contratual, o recebimento de receitas. Ou se faz algum sentido para você fazer também o contrário, postergar, atrasar para os meses subsequentes, tá? Sim, revise os contratos de honorários e cláusulas de sucumbência. Em alguns casos, a divisão de sucumbência entre os sócios e o entendimento da titularidade da verba pode mudar e trazer um impacto financeiro diferente. Talvez até destacando que a sucumbência fica para a pessoa física e os honorários contratuais para a pessoa jurídica. Precisa projetar, tudo bem? Sexto, não assine renúncia, parcelamento ou qualquer ajuste com a Receita ou com o município sobre o ISS relativo à sucumbência, sem antes consultar um advogado tributarista de confiança. Existem situações específicas em que há discussão judicial possível, mas a via administrativa parece que está se fechando e até está ficando muito genérica no sentido de negar a exclusão do ISS sobre as parcelas de sucumbência. Tem OABs, inclusive, que já conheceram manifestações das procuradorias, arguindo que não incide ISS sobre a verba de sucumbência, por aquelas razões, porque não há prestação de serviço, o sucumbente não tomou nenhum serviço, eu não tenho nenhuma relação de prestação de serviço com o sucumbente, e isso estaria fora do âmbito do ISS, mas isso aí é matéria para a gente discutir, e não ficar fantasiando, tá? Sétimo, documente tudo. Mantenha registro paralelo entre a receita contratual e a receita de sucumbência. Separe essas duas. Com data de trânsito em julgado, valor principal, juros e correção. Veja, ficou difícil, né? O simples está cada vez deixando de ser simples. Esse controle vai ser a sua defesa no caso de alguma fiscalização e autuação. Tudo bem? E olhe, eu sei que ninguém gosta, né, de ouvir que vai ter que pagar mais imposto. Mas é melhor saber agora, com tempo de planejar, do que descobrir ali com a fiscalização já em curso, ou daqui a 2 ou 3 anos, quando a multa e os juros estão correndo ali de forma galopante, né? A gente tem Selic a 15% ao ano, então isso é um start muito grande para que o problema do futuro pode ser evitado se você antecipar a regularização do presente. Essa solução de consulta, a 59/2026, ela não é o fim do mundo, mas ela é um divisor de águas. Quem se planeja agora vai sair na frente. Quem ignorar vai ser o próximo cliente do contencioso tributário de algum escritório de advocacia aí, que terá que se preocupar com a verba de sucumbência que vai receber do seu processo, tá? Se você é dono de sociedade de advogados, ou se você é sócio, ou se você é contador e cuida de escritórios de advocacia, então faça uma reunião ainda essa semana. Coloque na mesa o impacto dessa solução de consulta, refaça as projeções e colha dos gestores da sociedade de advogados qual o passo que eles querem tomar. O importante é que eles tenham informação. Procure também um advogado tributarista de sua confiança para conduzir essa análise. Cada sociedade tem uma situação diferente. E o que vale para uma pode não valer para outra, né? A análise individualizada, com o olho no contrato, no enquadramento, no histórico de sucumbência, certamente é o caminho mais ajustado para você ter respostas eficazes. Comente aqui embaixo, né, qual é a sua dúvida específica, ela pode ser tema dos nossos próximos vídeos, tá? Lembre de se inscrever no canal, ative o sininho para você receber as notificações, e a gente vai trazer atualizações tributárias que podem mexer diretamente no seu bolso com essa recorrência semanal, tudo bem? Encaminhe esse tipo de informação para um advogado, para um contador, isso pode ajudar ele a evitar prejuízos no futuro, tá bom? E para não esquecer, lembra de me seguir, porque é melhor que eu lhe conte do que o fiscal.